Olá, eu sou a Neila e hoje eu estou na Círculo na TV para te ensinar um lindo square de crochê. São 6 modelos e cada square faz parte de um projeto maior, que é a Manta Pôr do Sol. Um trabalho feito com muito amor e carinho para comemorar o Dia do Crochê. São 6 aulas, uma para cada square, e uma aula específica para a finalização da peça. No site da Círculo, vocês vão encontrar o e-book completinho, com a receita de cada square e também da finalização. Desta forma, vocês poderão escolher entre assistir os vídeos ou usar a receita escrita. Na aula de hoje, nós vamos aprender esse lindo quadrado em crochê, em formato de coração. É um modelo muito bonito e muito fácil de fazer. Nós vamos utilizar Barroco Max Color 6, cor 7207 e agulha de crochê número 4. Então, vamos iniciar, gente, fazendo o primeiro pontinho, primeira correntinha, né? E aqui a gente vai trabalhar um cordão com 30 correntinhas, deixando elas bem soltinhas, tá? Agora eu pulo a primeira e na próxima eu venho trabalhando pontinhos baixos. Então, em cada ponto de base, cada correntinha de base, nós vamos trabalhar um pontinho baixo. Chegando ao final, eu tenho 29 pontos baixos. Eu faço uma correntinha. E no primeiro pontinho aqui, eu já faço o primeiro ponto baixo. Então, aqui a correntinha a gente não conta como ponto, eu conto a partir desse primeiro ponto baixo. Vou trabalhar a carreira de volta, ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar lá no final, onde eu terei 29 pontos baixos também. Então, o 29º eu trabalho ele bem aqui no cantinho. Pegando as 2 argolinhas. Pronto. Uma correntinha, volto e continuo trabalhando a próxima carreira do mesmo jeito que eu trabalhei a anterior. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por 7 carreiras, sempre desse jeito. Então, fiz as 7 carreiras, agora eu volto, faço uma correntinha, né, e vou retornando. Aqui, eu vou trabalhar 14 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Agora, então, a gente vai começar a fazer as pipoquinhas. Então, a gente faz sempre pelo avesso, ó. Vejam que estamos aqui no avesso, o direito é desse lado. Laço a agulha no próximo ponto. Eu faço um ponto alto, porém tiro apenas uma laçada. Mais um. Mais um. Mais um e mais um, por 5 vezes. Agora, todos os pontos de uma vez. Uma corrente. Venho e continuo trabalhando os 14 pontos baixos. Tá? Então, eu vou finalizar os 14 pontos e volto até chegar aqui. Daí eu volto para explicar para vocês como é que a gente vai trabalhar aqui. Então, aqui trabalhei a carreira de retorno, ó, até chegar aqui, onde eu trabalhei o 14º ponto. E agora aqui eu trabalho o ponto, que seria esse onde eu trabalhei a pipoca na outra carreira, bem aqui naquele topo, e aqui eu faço o pontinho baixo. Venho aqui e continuo trabalhando ponto sobre ponto. Pronto. Fazendo novamente os 14 aqui de retorno. Então, aqui trabalhando novamente o avesso e chegamos novamente, então, no momento de fazermos mais uma pipoca. Então, nessa carreira de retorno agora, eu vou trabalhar 12 pontos baixos e já no próximo eu vou fazer a pipoca. Lembrando que são 5 pontos altos, que a gente tira apenas uma laçada e deixa a outra na agulha. 5. Tiro todos de uma vez, uma corrente.
desço aqui para o ponto baixo seguinte, e aqui agora eu vou trabalhar já 2, tá? Não é apenas um. 3 pontinhos baixos que vão separá-los, ó. Vejam que a gente agora vai abrir o coração, né? No próximo, novamente, eu faço a pipoca. Três, 4 e 5. Opa, pode acontecer isso, tá, gente? Puxo todos, fecho. Agora eu desço e sigo trabalhando os 12 pontos baixos. Então, aqui retornando, trabalhando pelo direito, né? Trabalhei os 12 pontos baixos, cheguei aqui onde eu fiz a pipoca, trabalho o pontinho aqui no topo. Aqueles 3 que eu trabalhei de intervalo entre uma pipoca e outra, eu teço eles normalmente. Ó. E aqui, novamente, no topo, aqui eu faço o pontinho baixo, para depois a gente recuperar esse que a gente trabalhou aqui, né? E retorno aqui trabalhando os 12. Então, gente, eu vou passar para vocês agora uma sequência de algumas carreiras que só vai mudar a quantidade de pontos, tá? O processo das pipocas é o mesmo. Então, agora, na próxima carreira de retorno, eu vou ter, ao invés de 12 pontos baixos, eu vou ter 10 pontos baixos nas laterais e aqui no centro 7. E a pipoquinha, uma de cada lado, ou seja, trabalho os 10, faço a pipoca, trabalho os 7, faço a pipoca e trabalho os 10. Depois, nós teremos, então, 8 para o lado aqui, 8 pontinhos antes da pipoca. No centro, a gente vai ter 11 pontos entre uma pipoca e outra. Na próxima, 6 pontos baixos nas laterais. A pipoca, 15 pontos entre elas, a pipoca de novo e mais 6. E na última, então, que depois aí dessa sequência, eu volto para a gente estar fazendo, então, o arredondamento do nosso coração. Nós teremos 4 pontos baixos aqui no começo, e aqui entre as pipoquinhas a gente vai ter 19 pontos baixos, tá? Então, vamos fazer essa sequência de carreiras que são exatamente iguais a essa que eu acabei de fazer aqui para vocês, porém o que vai mudar é a quantidade de pontos, tá bom? Que daí na volta a gente vai continuar o nosso trabalho. Então, voltando, gente, trabalhei as carreiras que eu passei para vocês. Então, aqui no final a gente vai ter, ó, contando desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipocas. Agora, então, vamos voltar e vamos dar início, então, ao fechamento do nosso coração. Faço uma correntinha para subir. Volto e trabalho os 4 pontos baixos, como eu fiz na carreira anterior. Aqui eu vou fazer novamente a pipoquinha, vai dar uma em cima da outra. Ok, então fecho aqui uma corrente e aqui eu vou dar um espaço de 9 pontos baixos. E aí trabalho mais uma pipoquinha. Nove novamente. Aí vou chegar lá no final, depois dos 9 pontos baixos, faço mais uma e vou ter uma sobra de 4 pontos baixos. Aí eu volto trabalhando a carreira pelo outro lado. Então, trabalhei a carreira de retorno, agora a gente começa novamente a carreira pelo avesso. E eu vou trabalhar novamente os 4 pontos, tá? E agora eu faço novamente a pipoca, aqui, trabalhei 3 mais 1. Em cima das 2 anteriores, então a gente vai sempre fazer 3 pipoquinhas, uma em cima da outra aqui na lateral.
E agora eu vou trabalhar 8 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8. Trabalho uma pipoca. Prendo um ponto baixo, ó. E agora mais uma na sequência. Então, aqui a gente tem uma situação aqui que é apenas de um pontinho de intervalo entre as duas. Agora eu venho trabalhando os 8 pontos novamente. Trabalho a pipoca e mais 4, e aí retorno com a carreira pelo lado direito. Então, eu finalizei a carreira de retorno, agora a gente começa novamente a carreira e aqui a gente vai ter a seguinte sequência, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, uma pipoca, 5 pontos baixos, uma pipoca, 5 pontos baixos, uma pipoca, 5 pontos baixos, uma pipoca. Então, aqui a gente vai ter 4 pipocas, sendo elas separadas por 5 pontos baixos, tá? Então, bem fácil de decorar. Vamos fazer a primeira aqui. Quatro. 5 pontos baixos. E aí eu faço a próxima e assim eu faço até o final da carreira, onde a gente vai ter uma sobra de 5 pontos baixos. Então, concluída a carreira de retorno, vamos fazer agora a última carreira de pipocas. Agora, então, eu inicio fazendo 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. Faço a pipoca. Então, fiz a pipoca depois dos 7 pontos baixos, um pontinho baixo e mais uma pipoca. Então, são 2 na sequência, ó, gente, tá? Agora, eu vou trabalhar 9 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Faço mais uma pipoca no próximo, um pontinho baixo de espaço, uma pipoca e 7 pontos baixos. Essa é a última carreira, então, de pipocas, gente. Gente, aqui então, só para dar uma dica para vocês, aqui então eu trabalhei a carreira de pipocas, aquela última, né? E já trabalhei a carreira de retorno. E aqui eu vou falar para vocês tomarem cuidado com uma situação que aconteceu comigo, tá? Nessa carreira em especial, contem os pontos quando vocês estiverem trabalhando, porque é muito fácil de se enganar e deixar de fazer um desses pontinhos aqui que ficam nas pipocas aqui, ó, gente. Então, é importante que vocês contem, tá? Feito isso, então, agora a gente vai trabalhar 7 carreiras em ponto baixo e depois eu volto, então, para a gente fazer a última carreira, que é o acabamento. Então, aqui, gente, trabalhei as carreiras em ponto baixo e vejam que a nossa peça está pronta, né? Fica muito legal esse coração, acho ele incrível. Bom, então agora o que falta é apenas fazermos a carreirinha de ponto baixo, que é o acabamento, então, do nosso quadrado. Então, aqui onde eu finalizei, então, a última carreira em ponto baixo, né? A gente vai agora, estamos pelo direito, e nesse primeiro pontinho aqui, eu entro aqui e faço 3 pontinhos baixos. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto. Ó, sempre fazendo pontos baixos sobre cada pontinho de base.
E eu vou chegar aqui no outro cantinho com 27 pontos baixos. Então, cheguei no cantinho e aqui no último pontinho eu vou trabalhar novamente os 3 pontos baixos. E aqui na lateral eu vou descendo, trabalhando pontos baixos, tá? Aqui nós temos que ir fazendo e contando, porque eu tenho que ter, ó, gente, até chegar aqui embaixo, 27 pontos baixos. Então, assim, ó, vão fazendo. Se vocês perceberem que tem muito ponto, voltem e façam uma distribuição diferente, porque não tem uma regra aqui que eu possa passar para vocês, então tem que ir fazendo. Chegando aqui nesse início aqui, gente, ó, aqui nesse cantinho, eu vou ter os 27 na lateral. Lembrando que eu não conto esses 3, 27 são apenas os pontos sozinhos. Eu vou fazer novamente os 3 pontos baixos aqui no cantinho, trabalharei ponto sobre ponto aqui na parte de baixo, terei novamente os 27. No pontinho aqui do canto, novamente 3 pontos no mesmo lugar, e aí eu volto para fechar aqui, tá, gente? Aqui, então, finalizei a carreira de pontos baixos e vamos fazer o acabamento. Aqui fiz o 27º ponto. E esse acabamento a gente vai fazer com agulha de tapeçaria, que é para ficar um acabamento mais perfeito, tá? Então, aqui nós temos os 3 pontinhos baixos, eu venho aqui no segundo, passo a agulha pelo ponto, volto aqui onde eu tenho, né, onde começa o meu fio, passo por dentro e passo por esse pontinho aqui atrás também, ó. E aí, olhem só. E aqui atrás, então, eu passo entre os pontos aqui, ó, e faço depois o arremate, ó. Então, aqui, gente, está pronto o nosso quadradinho, ó, vejam que lindo que ficou. Então, assim concluímos também a nossa aula. Deixem um gostei, comentem, compartilhem, tá, gente? Para quem é novo no canal, se inscreva no canal clicando aqui à minha direita no logo da Círculo. Um beijo e até a nossa próxima aula!